e vou pôr para compartilhar a tela na nossa apresentação, que eu não acrescento coisas novas, porque a gente ia continuar naquela ideia de mão na massa, não é isso? Isso. Da fase do extract. Então, slides com as notas. Já estamos aqui no extract. No contexto explore, mão na massa. Aqui a gente olhou, a gente tentou reproduzir, né, a questão do dados armazém CIAF. Tivemos aquele erro lá para buscar as informações do e-mail. Paramos aqui. Eu não sei se você viu, mas eu fiz lá no handbook um post com o vídeo, só para ficar registrado. Ótimo. É mais fácil de acompanhar. Então, até porque, né, aquela ideia de depois a galera que quiser assistir, né? Então, o vídeo está aqui. Eu coloquei aqui fechadinho sobre a questão dos slides, né, que você me perguntou ali no início, e aí um pouquinho dos comandos que a gente usou. Mas, enfim, no final do dia de hoje eu vou fazer a mesma coisa, né, para a gente ter as reuniões, por isso que a gente está gravando, inclusive. Vivi, o seguinte, você abriu o issue, eu acho que demanda gerada. Tá. Você abriu o issue aqui para o Henrique, para ele te explicar a questão do... Até no final, botei o link errado ali. Da autenticação usando o R. Eu não sei se ele te respondeu. Só para a gente deixar registrado aqui a resolução. Ele não me respondeu formalmente. Ele até falou que se quiser chamar ele para uma dessas agendas, sabe? Para ele apresentar, para ele mostrar, ele está à disposição. O que eu fui fazendo com ele foi até mais ontem, assim, porque lembra que eu comentei com você que eu tentei fazer, eu criei um repositório para tentar fazer um teste de extrair, né? Uma base do e-mail. Só que eu tinha feito só assim, extrair uma única base, né? Aí depois eu fui para evoluir isso para aquele loop de buscar mais de uma base. E aí eu conversei um pouco com ele para entender a lógica para ajustar o meu script. E aí ele me explicou um pouco mais de como que funciona lá. Mas ainda assim, acho que é muito detalhe, assim. São 3 arquivos, né, de extracts lá, que acho que é o R, um de Python, e que acho que, né, o de Python nem tá sendo utilizado, mas tem um utils lá que eles usam também, que parece que é o que são scripts que dá para usar para aproveitar em outros. O que ele me explicou um pouco mais da lógica é que eles salvam tudo com o nome daquele repositório, dados armazém CIAF, começa assim. Já na consulta ele me mostrou a fórmula, que você consegue já aproveitar o que ele chama de instância do título, e ele também tem uma opção lá para já você selecionar que você quer que apareça no título a data, e às vezes até a data e a hora. E aí aquilo ali já constrói o nome da consulta no próprio BO. Ela é programada para chegar, aí o script, ele tem uma regra que ele busca por assunto o dia, que ele chama de after na regra, mas o after parece que inclui a data de hoje, né? Então ele puxa tudo que é da data de hoje e que tem um anexo CSV. E aí ele vai e identifica se no anexo, que acho que é um pouco aquilo que você falou, ele cruza se aquele nome ali, porque acho que ele tem como se fosse uma lista, acho que é uma map a função, não sei se eu estou falando errado, que ele vai buscando ali naquela lista, se o nome que está ali é o mesmo nome que está no resource do data package, então ele usa começa até, o script começa até com aqueles códigos relativos a data packet ali, e aí ele busca ali, se ele identifica, ele faz uma conferência, porque tem que bater, né? Não pode ter, por exemplo, uma base a menos.
Então, a quantidade de bases que tem ali no data packet dos resources tem que bater com a quantidade que chega do e-mail, senão ele aparece uma mensagem sinalizando que, né, que tem alguma coisa errada ali. Tem uma mensagem específica. E ali ele vai e salva. Aí eu acho que ele falou que não tem etapa de transformação ainda ali, não, é só depois, que aí ele vai lá e salva na pasta. No script que eu fiz, eu só estou fazendo essa parte de loop mesmo, e aí eu estou informando, como eu não criei data package ainda, eu estou informando manualmente o nome que eu quero que ele busque no assunto, e salvando sem a parte da data, salvando só o nome até a parte sem a data e buscando no dia de hoje. É o que o script que eu fiz conseguiu ir, porque eu ainda preciso, então, construir aquela lógica de data package para poder também buscar via resource, assim. Fora isso, ele também olha aquela mesma coisa, lê um arquivo ali que tem as credenciais também para fazer o login. É isso que eu entendi dele me mostrando assim, mais por alto. Agora, eu não consegui casar com o erro que apareceu para a gente, assim, quando eu rodei aqui, por que o meu deu erro na hora de rodar, sabe? Mas o seu. Aí só para fechar um assunto, então. O Henrique vai te explicar em outro momento, e talvez, eu estou pensando aqui, nem precise dele te explicar como autenticar usando o R, porque talvez seja melhor a gente focar no código de Python. O que você precisava de entender no código de R era a questão do loop, né? Como ele vai buscando todos. Eu acho que você já entendeu a lógica. Falta fazer essa tradução para o Python. Concorda? Isso. Ou até se o meu código, porque ele está rodando. Ontem, por exemplo, eu testei de novo. Ele não rodou no computador da Kank, porque acho que parece ter algum bloqueio lá na hora dele conversar, né, digamos assim, com o e-mail. Ela já não deixou o meu computador da Kank, aí eu tive que entrar no meu notebook e rotear com a minha internet. Aí ele funcionou. Deve ser a proxy. E aí a gente faz essa configuração junto no dia que você estiver aqui. Então, só que aí ele rodou e fez todo esse procedimento. Fui lá, buscou, salvou e mostrou a mensagem de êxito, assim. Você Mas quer como me eu falei, mostrar o código? posso. É. Que aí você me mostra o código, a gente vai ajustando. Eu vou te dando essas dicas de como ir melhorando. Deixa eu projetar aqui, então. Deixa eu parar a projeção. Você tá vendo? Tô. Aí é isso, né? Ele importa aqui essas bibliotecas, porque o que ele tem também no código? Ele salva na pasta e aí ele dá o git add, git push e git commit e git push. Então, aí ele tem isso de salvar nas pastas, ele usa essa biblioteca aqui para pegar a data do dia de hoje, essa aqui que ele conversa com o e-mail, né? Que é ela que faz o login e extrai o anexo, e essa aqui que ele lê o meu arquivo que não está sendo rastreado, que eu chamei de Secret Spy, que é que tem o e-mail e o token. Beleza. Aí a pasta destino, né? Que é essa aqui que eu Tá bom? coloquei, para ele poder achar. Aí esse que eu falei que é Você aquele colocou na mapa mão, lá. né, o nome. Oi? Você colocou na mão, né, os arquivos, ok? Isso. Aí eu coloquei aqui na mão mesmo, né? Para ele adicionar. Acho que é um dicionário, né? Não sei se é. É que é a Aham. chave, né? Ele busca aqui, É um dicionário. dicionário mesmo, né? Uhum. E aí tem essa função aqui para ele fazer, né? O O comitar pull e lá, o né? push. Aham. Isso. Adicionar e comitar. E aí essa aqui é a função principal, que é primeiro ele olha se existe a pasta de destino, né? Se existe a pasta raw, se não existe, ele cria. Aí Ok. depois ele vai e vê, ele cria essa variável que é o total que ele espera para comparar se o que ele vai conseguir encontrar é igual ao que eu sinalizei que ele tem que buscar, né? Aí ele vai pela quantidade, né? Que são 3. Ok. Tem esse que ele vai usar de filtro aqui, que é a data de hoje. E aí aqui que ele Uhum. começa a conversar com o e-mail, faz o login com aquelas credenciais.
E faz o loop, né? Vai buscando lá. Esses aqui são os critérios, assunto e a data de hoje. Eu não sei se lá para o de hoje, agora eu não me lembro se tem um terceiro critério, me parece que tem, mas eu não estou me recordando. Mas esses O dois terceiro critérios aqui. critério é qual a caixa dentro do e-mail que você busca. Você vai buscar no inbox, em alguma outra caixa que esteja. Provavelmente no seu aí vai ser inbox. E que aí no seu, que você viu uma forma mais inteligente de fazer, que seria buscar na lixeira, né? Porque aí ele já Isso, excluiria, né? isso. E aí aqui, esses critérios também que ele estabelece, de pegar o primeiro e o mais recente. E se ele não encontra, né? O assunto ele já manda um erro aqui, mas ele continua fazendo o loop, hein, porque tem as outras para percorrer. Ele olha aqui no anexo se ele encontra um CSV, Ok. transforma tudo em minúsculo e encontra o CSV. É, Aí aqui que ele cria acho que o nome final, né? Que é Uhum. construindo a partir do nome lá o nome anterior. Ok. E aí aqui termina, né? E aí ele salva, ele só printa que salvou mesmo, ele aparece a mensagem mesmo. Ou então, se não encontrou um CSV é válido. Esse aqui foi E o aí você erro que eu falou, acho que apareceu. isso que eu ia te perguntar. Você falou que na hora que você roda o código dá um erro. Foi aqui lá na Kang, né? Quando eu rodei, ele ficou buscando um tempão, tipo, buscando com a data do dia, e aí ele já sinalizou o erro ali. E eu acho que foi isso mesmo de proxy que você falou. Pelo que eu entendi, é que ele não conseguiu conversar mesmo com o e-mail. A Kang acho que bloqueou. Eu joguei também, né, na TA para tentar descobrir. Eles falaram para eu já até recomendaram para usar um 4G, que devia ter o ambiente que eu estava usando devia estar bloqueando. E de fato, quando eu É, usei a o gente, 4G no notebook, funcionou. é, a gente cadastra a proxy aqui para você quando você tiver e roda. Então, assim, não é problema no código, né? Era problema no setup da sua máquina. Quando você rodou Foi, isso usando a internet, que não tinha bloqueio, o código rodou. rodou. Até porque também, quando eu usei no meu notebook, mas tinha esquecido de rotear, né? Usei o Wi-Fi da Kang, ele não rodou. Então, quando tá na Wi-Fi da Kang, ele não roda. Ele Ok, não é aparece o proxy. erro. Quando a gente configurar a Aí variável aqui de ambiente com a proxy, vai funcionar. já funciona, né? E aí aqui ele olha se não tem nenhuma, né? Não foi baixada nenhuma daquele dia, para aparecer esse erro aqui, que também não apareceu, porque eu deixei, né? Eu garanti que teria as consultas, eu programei elas para ontem, para elas já aparecerem ontem. Isso aqui eu acho que é um padrão, né? Eu não entendi bem como funciona isso Isso aí aqui, é só mas eu acho que para. aparece É um bastante. jeito, o jeito que o Python trabalha. Que é tipo assim, se você só determinar as funções e não chamar ela, a função não vai rodar. Ele só lê a função quando você chama o arquivo, né? Então, se você der um Python scripts extract.py, se você tiver só a função definida lá, você não vai ter nada. Ele vai ter só lido as funções. Quando você faz isso, lá por trás, o Python fala que o nome do arquivo chama main. E aí você coloca, então, por que você está chamando alguma coisa que chama main, então essa condição de if aí vai dar true, e aí embaixo você coloca a função que você quer chamar, e aí sim o código é executado, né? O código não é só lido simplesmente. E aí, provavelmente, vindo de trás para frente, né? A função main está chamando o extract e está chamando o push para orquestrar tudo. Porque também o que acontece? Quando eu construí também esse código, eu tinha feito esse aqui, porque eu não deletei ele ainda também, né? Que era aquele de buscar um só, que era o mais simples. Aí quando eu pensei, não, gente, eu não posso buscar um só, são várias consultas. Aí foi que eu cheguei nesse aqui para fazer esse loop, e aí já aproveitei, peguei essas coisas com o Henrique, tipo assim, como lá no BO eu tenho que ajustar o nome da consulta para eu buscar ela corretamente, que foi aquilo que você até tinha me falado, com certeza tinha uma regra ali para trazer já o dia certinho, e de fato tem, o BO tem essas condição de você incluir essas variáveis já padronizadas. O que tem que inserir manualmente é essa parte inicial aqui,
que é o nome do repositório que tem na maioria das consultas. Isso ele não consegue trazer automático lá. Essa parte aqui, ele pega do nome da sua consulta lá, e logo em seguida tem a data, que também é uma variável que você seleciona lá dentro do BO para ele trazer na programação. Então, só essa parte aqui é meio manual mesmo, que você tem que inserir. Aí, até o momento, foi onde eu cheguei, assim, eu não... Não, tá ótimo. Você quer aí eu passo a tela aqui, a gente brinca um pouco com o data package, com o loop que você pode fazer nele, e aí você tenta aplicar aí no seu? Pode. Eu até já tenho 3 consultas, né, agora no DataRaw, 3 ou 4, que ali daria para eu testar. Eu vou fazendo genérico, e aí, mais com o intuito de te mostrar para você replicar mesmo, né? E fazer esse exercício aí de construir nas suas coisas. E não se preocupa de eu estar fazendo de um jeito, você está fazendo de outra, que não tem muito resposta certa, não. O que eu acho que você tem que fazer é praticar, entendeu? É ficar nesse exercício de quebrar a cabeça de como que você montaria a coisa, tá? Beleza. Aí, mais para frente, a gente vai montar um repositório e aí sim, a gente, né, tenta Padroniza. padronizar. Mas por enquanto nós estamos brincando, tá divertido. Então é o seguinte, eu criei aquela organização meio falcatrua, né? Que eu chamei de Uai, Ai, gente. gente. E eu tô até brincando muito com processos de ETL, né? Então, eu acho que esse padrão que a gente vai fazer, a gente vai poder aplicar para tudo, sabe? E, enfim, eu criei esse processo de ETL aqui, esse repositório, tentando fazer esse de para do que existe hoje para os nossos, né, dados armazém CIAF, dados CISO e por aí vai, para esse padrão que a gente quer montar, e aí a gente vai quebrando isso aqui várias vezes. Tem até que mudar isso aqui, ó. Aqui no main, onde que eu coloquei? Eu já tinha feito... Eu já tinha feito um código para... Deixa eu ver se eu pus. Aqui, ó. Eu tinha... Aí, tentando seguir essa lógica de organização, né? Eu criei um issue, create extract, que é o issue onde a gente vai construir isso, né? Que você vai fazer, que eu vou fazer. E aí, nessa branch aqui, eu criei, de fato, o código do extract. Por que eu não mergiei? Porque eu queria te mostrar, beleza? O meu código está bem parecido com o seu, sabe? No caso aqui, na hora de fazer a leitura do arquivo. Eu fiz esse código com o GPT e aí fui revisando algumas coisas, beleza? E aí, basicamente, o que ele está fazendo aqui é o seguinte, ele está usando a mesma biblioteca que você usa, tá? No caso das variáveis de ambiente, eu uso o Python.env, que é o que eu te recomendo usar. E aí, para isso, a gente tem que ter um arquivo .env na raiz. Eu vou fazer o download, eu vou fazer o clone aqui para minha máquina. E aí a gente faz esse setup. Porque em cima do .env eu pego os dados da conexão, mais as credenciais. E aí eu faço a leitura da mensagem do mesmo jeito que você fez. Às vezes o meu código está escrito um pouquinho diferente do seu, mas a ideia que você me mostrou lá é muito parecida com isso aqui, beleza? Essa parte aí que tá bem diferente de smooth part, é o que isso? Lá no finalzinho. Read body, smooth part. Tá. É porque aqui eu usei isso aqui para ler o assunto do e-mail só para printar aqui, ó. Aqui, ó. Aí eu printo, no multipart não, né? Aqui eu pego o assunto, que aí eu printo pro cara que que eu busquei, né? O e-mail que eu busquei. E esse multipart aqui é para pegar o conteúdo o conteúdo do e-mail mesmo, né? Não é como é que fala? Não é Não é o anexo. não é o anexo, exatamente. Porque o anexo, É o attachment, né? Alguma coisa assim, né? exatamente. Eu chamo ele, eu criei uma outra função, ó, Save Attachments,
que eu estou chamando ela, deixa eu ver onde é que eu estou chamando ela aqui. Eu estou chamando ela aqui, ó. Assim que eu li o e-mail, eu já pego. Esse aqui para baixo é perfumaria. Se você precisar de Beleza? informação de conteúdo, né, do e-mail. Exatamente. Aqui, por exemplo, eu achei importante, isso aqui eu acho importante, eu pegar e printar como log para mostrar para o usuário o que eu estou buscando naquele momento, sabe? Uhum. E aí ele printa na tela o que eu estou buscando. Beleza? Então, vindo de trás para frente, igual a gente fez, né? Na hora que eu chamo o arquivo extract, então eu rodo lá no terminal Python, ETL, que é o nome da pastinha, e extract é o nome do arquivo, ele vem aqui e executa a função read emails. A função read emails é essa daqui. Aí aqui ele faz a conexão do mesmo jeito que você fez, só que você fez com a cláusula if, que eu acho até melhor, porque na hora que termina, eu não preciso de fechar a conexão aqui embaixo, tá vendo? O próprio if já faz para mim, do jeito que você fez tá melhor. Agora uma Mas dúvida, por que tem esse limite 5? O que é o limite? tá, vou te mostrar aqui. Eu passo a informação do limite aqui, né? Uhum. Aí, ó, vamos ver onde é que tá o limite. Por quê? Eu aplico os meus filtros aqui, tá? E aqui eu faço aquele filtro do, da caixa que eu quero. E aí é o seguinte, eu não sei se você reparou aqui, eu não coloquei qual assunto que eu quero que ele busque. Eu não fiz É. o filtro que você fez. E aí, para ele Uhum. não trazer tudo que estava na caixa, eu pus esse limite aqui, ó, para ele me trazer só os 3 e-mails que ele achou de tudo que está na caixa. Entendi. Entendeu? No nosso código original, isso aqui vai sair. Por Vai quê? vir de Aí acordo com o resource lá. vai vir de acordo com o resource, exatamente. Então ele vai fazer um loop aqui nos resources do data package e não Uhum. no limite dos e-mails que ele achou, porque eu coloquei de filtro aqui só tudo que está na lixeira. Beleza? Porque eu fiquei com preguiça de implementar a parte do data package aqui, que é o que a gente pode começar hoje. Uhum. Então, ele faz um loop nessas 3 primeiras mensagens. Aqui, como limite da função, eu deixei 5, ou seja, eu poderia chamar read email sem passar nada, e aí ele retornaria o 5, que é o padrão dele default. Como eu passei 3, ele vai pegar as 3 mensagens. Beleza? Para cada mensagem, ele salva no disco o Uma arquivo que dúvida. está. Hã? Só uma dúvida. O default dele é o que você informa lá embaixo ou lá em cima? Lá em cima. Default esse aqui, ó. Ah, tá. É porque é o que Quando pertence eu à passo. função, né? Isso, Aquele outro é o que eu informo quando eu estou chamando ela. exato. Aí é o seguinte, você pode fazer isso de algumas maneiras. Você poderia escrever a função, né, assinar ela só com limit, sem passar o igual a 5. O que significa? Que toda vez que você chamar essa função, você é obrigado a informar qual valor que você quer para aquele parâmetro, porque você não Uhum. definiu um default seu. Então aqui eu obrigatoriamente teria que colocar algum valor. Como você pôs um valor inicial, você desobriga quem vai usar a informar um valor inicial, porque se ele não informa, ele pega o seu default. Eu poderia colocar só os parênteses vazios que ele puxaria 5. Aí, como você pôs 3, ele vai até Exatamente. 3. Exatamente. Beleza? Beleza. E aí eu salvo, eu chamo a função save attachments, que é exatamente o que eu preciso fazer para salvar o arquivo. Então ele também cria uma pastinha se a pastinha não tiver. Aqui eu uso a mesma estratégia, tá vendo? Eu dou para ele o nome da pasta default, que chama attachments. Se eu não passar nada, ele vai criar uma pasta attachments se ela não existir. Se eu passar, ele cria a pastinha que eu, por exemplo, poderia chamar a função chamando a pasta que eu quero que ele guarde de data raw. E não foi o que eu fiz, né? Eu simplesmente passei
a mensagem, né? O que eu precisava ali para a função funcionar. Ficou claro? Ficou. Aqui eu só faço as mágicas que o GPT me deu para fazer, para salvar o arquivo, que acontece aqui, ó, de fato. Aqui eu decifro e usar essa função aqui é uma coisa que eu preciso pelo jeito que o, o tipo de dado do conteúdo, né, do e-mail precisa, então eu preciso decodificar ele, ele não vem num texto, num tipo de dado text, STR, na verdade, né, por default, por isso que eu preciso de fazer essa conversão, e eu só fiz isso porque eu queria printar esse carinha na tela. E aqui eu estou fazendo aquela leitura do corpo do texto, eu não, nem lembro por que eu escrevi isso aqui. Porque eu queria printar aqui o conteúdo do texto. E depois eu fecho a conexão. Esse código eu vou limpar ele todo, eu só fiz isso daqui para ver funcionando e eu só fiz isso daqui para brincar mesmo, para te mostrar. A gente vai limpar ele bem. Beleza? O que a gente pode fazer aqui agora é mergear ele, rodar ele, ver ele funcionando, que aí eu pego as variáveis de ambiente lá para você. E, para além disso, eu posso já começar aqui o código do data package, que é o que a gente combinou. Beleza? Beleza. Aí eu vejo agora como é que é a questão da .env, que você já até tinha me mostrado, mas eu realmente não guardei, para poder eu substituir meu secret spy por ele, né? Exato. Exatamente. Então vamos lá, eu vou copiar aqui o repositório e vou clonar ele no meu computador. Eu acho que eu ainda não tenho ele aqui. Não sei porque que eu estou fazendo esse reprex aqui. Vou abrir um outro. Deixa eu ver aqui. Eu já tenho essa pasta. Eu tenho ls-la. Só tem um ETL ali que eu estou fazendo. E eu vou clonar ele. Nem precisava ter copiado aquela carinha ali, porque eu uso o CLI do GitHub para fazer o clone. Bom, já que eu vi que o meu código está naquela branch, eu vou mudar para ela, né? Stretch. Como é que chama a branch? Create stretch. Que é o número do issue que eu estava fazendo, né? Uhum. Beleza. Eu vou dar um poet. Gabriel, De... só um minutinho para eu responder o DR aqui, porque ele tem que me mandar um negócio até meio-dia. Eu posso ir no banheiro enquanto isso? Pode, que eu já respondo ele aqui com calma, Então, as eu vou só obras que ele fechar tem o microfone e a câmera, daqui 2 minutinhos eu volto.
Tô de volta, Vivi. Na hora que você quiser, é só falar. Eu tô aqui já. Mas já pode? Pode. Já mandei para ele aqui. Valeu. Beleza, deixa eu só procurar aqui a variável, porque eu acho que eu já tinha salvado isso. Ah, ok. Já que eu mandei isso, eu sempre me perco nisso. Mas aí a gente faz de novo. Bom, então eu já estou com o projeto planado, entrei na branch e vou, como é a primeira vez, né? Eu vou dar um poetry install para fazer a instalação do projeto aqui. Antes eu vou abrir. Até aqui, sem dúvidas. Uhum. Aqui, ó, meu PyProject.tom já está configurado com o package mode false, então não vou ter aquele erro que geralmente ele dá, né? Uhum. Que tem do no root, né? No root, exatamente, poetry install. Ele vai instalar todas as bibliotecas que eu preciso. Eu já tenho um código aqui para ativar meu ambiente virtual. Eu não gosto de ficar rodando poetry run o comando que eu quero. E aí eu vou dar o Python ETL e o código do extract. Você vê o que vai acontecer. O que você acha que vai acontecer? Ele vai rodar o código? Ele vai rodar o código, mas ele vai dar um erro. Qual o erro que você acha que ele vai dar? Você já instalou tudo. Não tô conseguindo. Porque você não está usando o Poetry Run porque você já está no ambiente virtual. Exatamente. Não consegui pensar, porque Inclusive, ele está estranho porque ele não deu erro nenhum, na verdade. Por que será que ele não está dando erro? ele deu, mas não mostrou? Não, Ele não parece que ele rodou. não deu. Eu interrompi aqui, ó. Quando eu chamo esse código, ele está vindo aqui e está chamando o extract, que está chamando o read. Tatatã. Vou tentar fazer de novo. Vou chamar ele aqui de novo e ver se... Porque, assim, quando dá o erro, ele tinha que dar o erro rápido, digamos assim. Você tem e-mail hoje para ele buscar? Ele está buscando a data de hoje? E... Ah, não, ele está buscando os últimos, né? Os Ele está últimos, buscando os tudo três que está... últimos. Na sua Ele está lixeira. buscando tudo que está na lixeira. Os três que estão na lixeira, né? Exatamente. Só que está estranho. Se comporta... Pode ser alguma coisa de proxy ou talvez tenha que configurar alguma coisa aqui, né? Porque eu estou na Kang, né? Deixa eu só... Bom, vamos fazer o seguinte, ó. Quando tem alguma coisa errada ou estranha acontecendo, a gente vai debugando. É até bom que a gente vai praticando essas coisas, sabe? Para você Uhum. investigar o que está rolando. Então, quando eu chamo aquele código, eu vi que ele vai entrar aqui, ó, de cara. Então, se você, para provar, né, que eu não estou falando coisa errada com você, eu vou usar essa expressão breakpoint. Por quê? Quando eu rodar esse código aqui, ele tem que chegar lá. Eu escrevi errado, né? Botei dois As. Breakpoint. Ele tem que. Aí, ó, parou lá. Tá vendo onde que eu tô? Uhum. E Uhum. por que, Vivi, que o breakpoint funciona? Vou para te explicar direitinho. A gente tem uma biblioteca instalada aqui que chama IPDB.
O IPDB é uma biblioteca para fazer debug do código. Ou seja, ele faz exatamente isso que a gente está fazendo aqui. Beleza? Ela é por padrão, vem quando você instala o Poetry, ou você tem que incluir essa dependência? Você tem que incluir essa dependência, e aí eu já tinha incluso. Tá? By the way, uma coisa que eu quero deixar claro para você é que eu já estou usando um template, que é um template que eu estou usando para construir projetos Python. Eu vou dar espaço para trás, porque talvez você pode começar a usar ela também. Então, tem outra organização maluca aqui, onde eu construí um template de projeto Python. O que que tem esse template? Ele tem já o Poetry instalado, e nesse Poetry instalado eu já coloquei algumas bibliotecas que me ajudam sempre. Uma delas é o IPDB, beleza? Então, eu vou começar um projeto aqui com esse, né? Só para você ver como é que é. Eu vou clonar ela aqui, ó. Então, eu vou entrar aqui numa outra pasta do meu computador. E aí eu posso, com aquele projeto, né? Eu posso dar um git clone, passo a URL dele e dou o nome que eu quero para aquele projeto. Então, por exemplo, mostrando Vivi projeto, template Python. Se eu entrar no negócio, ó, eu já tenho todos os arquivos que eu preciso para começar a trabalhar, inclusive o meu pyproject.tom. Beleza? Se eu der um poetry install, ele já vai instalar tudo aquilo para mim, eu não preciso de ficar escrevendo tudo na mão. Por que que eu deixei o no root ali? Porque eu não sei se o projeto que eu vou começar, eu vou precisar de instalar o próprio pacote ou não. Então, eu deixei essa definição para quando eu clonar o projeto. Beleza? Tá muito rápido, Vivi? Não, tá ok. Ok. Por que eu fiz isso? Então, se eu der um activate aqui, que é o meu alias, eu já vou ter um ambiente instalado, eu tenho essas bibliotecas que eu uso com frequência em todos os projetos. Então, o IPDB é um deles, o Python .env é um deles, e por aí vai. Beleza? Então, por exemplo, para eu criar meu arquivo lá .env, não sei se é arquivo mesmo a palavra correta, eu tenho que incluir ele na minha dependência lá no arquivo do Poetry, né? Que ele não Isso, deve você estar lá tem. nativamente, né? Não, você tem que instalar, você tem que dar um poetry add Python. Só de dar. Hã? Isso, só de fazer o Poetry Edge, ele já adiciona ele lá, né? Ele já adiciona ele lá. Depois eu vou fazer uma só do template com você, para você já começar a usar ele também, porque eu já vou te dar tudo mastigadinho. Tá bom? Beleza. E não está pronto ainda, né? Eu ainda estou construindo o template. À medida que eu vou precisando das coisas, eu ponho o template e atualizo os repositórios que eu criei a partir dele. Esse template vai ter, por exemplo, também os arquivos que você costuma colocar no Git-Ignore? Sim, inclusive ele já está aqui, ó. Se você olhar aqui, ó, vou abrir ele aqui. Vamos falar um pouquinho do template. O que que tem nele? O Git-Ignore. Então, você não vai precisar te preocupar com o Git-Ignore, que ele já está aqui. Então, um exemplo que se você criar o seu arquivo .env, ó, e dar um git status, ele não vai aparecer, porque eu já criei o Git-Ignore para você. Eu criei aqui o ambiente virtual, né? Ou seja, ele está aqui na minha pastinha, mas ele não apareceu como alguma coisa para comitar, ele já está no Git-Ignore. Então, eu já fiz isso, já instalei o Poetry, já tem um arquivo de README, para você não precisar ficar criando esse arquivo. Parece bobeira, mas é chato ficar repetindo a mesma coisa várias vezes, mesmo que a ação seja simples, e a criação do README é um exemplo disso. Eu já criei aqui alguns arquivos para padronizar o jeito que a gente escreve código.
Então, aí eu estou usando uma coisa que chama editor config, que aí toda vez que você abrir um arquivo, o charset desse arquivo vai ser o mesmo, né? Vai ser o TF8, vai ter essas questões de final de linha, blá, 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 indentação, seguindo boas práticas do Python. Então, para a gente não ter essas diferenças quando você baixar na sua máquina, eu baixar na minha, eu já estou fazendo essas configurações, coisa um pouquinho mais avançada, você não precisa de preocupar com isso agora. E eu já criei aqui um pacotinho de fato, com essa estrutura que a gente, né, de boa prática também, para começar a, a, a codar com um Hello World basicão aqui, só para a gente ver a coisa funcionando. Então, você vê que eu já estou pronto para ir embora, né, para começar a codar. Se eu der aqui um Python main, eu já tenho coisas funcionando aqui sem precisar ter feito muita coisa. E aí, por exemplo, para eu aproveitar um template desse, no momento que eu estou criando um repositório, eu consigo já me conectar, digamos assim, com esse template, aproveitar o que tem nele, ou eu crio o meu repositório e vou adicionando tipo, quase que manualmente os arquivos ou alterando os meus arquivos com base no template. Não, a ideia dele é simplificar. Então, você já vai criar usando ele. Vou fazer de novo aqui para o senhor. Então, eu vou remover aqui o mostrando Vivi. Ah, tá. Foi naquele momento que você clonou ele, colocou o mostrando Isso, Vivi que ele já aproveita. Ah, tá. Então essa parte exatamente. me pegou. Então, vamos fazer o seguinte: vamos entrar lá para a gente fazer um ao vivo aqui, ficar registrado e você conseguir consultar depois. Eu vou lá na UiGente e eu vou criar lá, porque aí eu consigo fazer o push já para o GitHub. Então, vamos supor que eu vou, né, começar do zero. Eu vou no template, tá nessa organização aqui, Ziggurat, Rep Template Python. Eu copio o SSH daquela organização, daquele repositório, git clone, como se eu estivesse clonando um repositório normal. Eu só Uhum, quero mudar o nome dele, porque senão, uhum. né, eu não vou ter milhões de rep template Python na minha pasta, né? Eu vou colocar aqui no próximo argumento o nome que eu quero dar para aquilo, né? Que é mostrando vivi repo template Python. Aí ele vai Ah, clonar com aquele entendi. nome. Eu entro dentro dele com CD e aqui, ó, o Git já está configurado, o Git ignore já está aqui, aquelas coisas todas que eu te mostrei. Uhum. Beleza? Ah, entendi. É porque eu Aí, tava criando muito na página web, o repositório, depois eu clonava para minha máquina e eu nunca tinha tido essa experiência de clonar dando um novo nome para ele. então eu vou te dar uma dica. A gente, se você quiser anotar isso aí, a gente pode fazer esses setups nas suas máquinas, porque eu vou fazer de novo, é, porque eu quero te mostrar uma coisa que eu acho que facilita muito a vida da gente. Que eu uso muito local e fico mandando para o GitHub. E aí eu fiquei bolando um jeito disso ser mais fácil. Eu posso usar o Git, de fato, que está instalado na sua máquina, mas eu tenho usado muito o CLI, né, que é a linha de comando do GitHub, que chama GH. Então, na hora de clonar, eu uso um comando que é GH repo clone. É muito parecido. Eu não preciso daquela URL toda, eu só preciso de saber qual repositório que é. Então, é do Ziggurat. Ziggurat. Repo template Python. E aí eu nem preciso porque eu já tenho isso na cabeça, eu nem preciso tirar a mão do teclado. Então, ele vai fazer o clone e aí eu falo para ele qual que é o nome que eu quero que dá, que é o mostrando repo template para Vivi. Então, esse é um outro jeito de você clonar também. E por que que eu estou usando o GH? Você vai entender agora. Porque na hora que ele está aqui na minha máquina, eu posso dar um GH repo create, passando alguns parâmetros. Vou só escrever aqui, já te explico. E ele leva isso para o GitHub para mim.
sem eu precisar de abrir o browser, criar, copiar remote para cá e lá. Então, eu faço tudo aqui e só mando com esse comando. Então, o GH create, eu passo a organização que eu quero que ele cria. Lógico, você tem que estar autorizada a fazer push naquela organização. No seu caso, por exemplo, você está autorizada na Explore. Posso te adicionar no iGente para você fazer push lá também. Mostrar repo template para viver o nome do repositório. Eu tomo cuidado de colocar o nome igual ao nome da pasta que está no computador, só por questões de fazer sentido, né? Mas não necessariamente, ele não te obriga a colocar o mesmo nome. Quando eu uso a flag --public, significa que lá no GitHub esse repositório vai ser public. Se eu quiser deixar ele privado, eu uso a flag private. --push significa que ele vai criar o repositório lá e já vai fazer o push, senão ele só cria o repositório. O meu remote vai ser origin, ou seja, ele vai pegar o remote que ele vai criar lá e vai automaticamente pôr esse remote para você aqui. E o source do push é o pontinho, que significa que é tudo que está nesse diretório atual. Isso aí é como se estivesse estabelecendo os parâmetros que quando você cria o repositório lá no web, por exemplo, alguns já são até default, assim, você nem precisa selecionar. Exatamente. E aí, Eu só só que estou aqui no replicando. terminal eu tenho que informar de fato, né? Quais são esses, digamos, parâmetros, assim. Eu só estou replicando o comportamento que a gente tem de clicar na tela, lá na página web. Eu só estou replicando ele aqui com o terminal. Ou seja, fancy. Você não precisa de fazer desse jeito, Vivi. Estou só te mostrando. Você decide depois o que você acha que fica melhor para você. Beleza? Então, beleza. É bom para aprender. Antes de fazer isso, porque é o seguinte, quando eu clono o repositório, se eu dou um git remote -v, ele colocou a minha origin apontando para aquele repositório que eu criei, que é o template. Eu não quero esse comportamento, eu quero que a minha origin seja o repositório que eu vou criar no GitHub a partir do meu template. Então, eu vou mudar esse nome e vou manter esse remote aqui como upstream, só para eu conseguir, toda vez que eu atualizar uma coisa no meu template, eu automaticamente atualizar no meu projeto criado a partir dele. Você vai entender na V prática. significa isso mesmo? O que significa Hã? mesmo? O traço V? Desculpa, não entendi. O que significa mesmo o traço V? Eu acho que é de visualização. Vamos ver aqui. Ah, tá. Vamos olhar a documentação. --help. Deixa eu ver se ela vai ter isso no Graphs. É verboso. Ou seja, mostra tudo. Se eu der um git remote, ele vai me dar só qual que é o nome do meu remote. Se eu coloco verboso, ele me dá, além do nome, né, do apelido, qual que é o caminho. Ele fala, mas né, eu adoro essa palavra verbosa. É que a gente não usa muito em português, né? Não usa, não usa. Vou começar a adotar. Bom, então o que eu vou fazer? Esse espaço que eu estou te mostrando, eu vou criar scripts para automatizar isso tudo. Então, a minha ideia é, na hora que você fizer o clone, ele já vai fazer isso tudo para você. Por enquanto, como eu não automatizei, eu estou fazendo isso na mão, que é o git remote rename, ou seja, eu vou renomear meu origin atual para upstream. E aí, se eu der um "-v", eu já não tenho mais um origin nesse repositório, porque eu vou ter agora na hora que eu der um gh repo create. E aí, Vivi, olha que interessante, porque o tipo de terminal que eu uso facilita muito minha vida, porque eu não tenho que ficar escrevendo os comandos todos na mão. Quando eu escrevo um pedaço de um comando e dou uma setinha para cima, ele fica procurando no meu histórico de execuções comandos parecidos com aquele. Então, a primeira setinha para cima que eu dei, ele já me deu o comando que eu preciso. Eu preciso de mudar aqui, ó, só o nome do repositório.
vai se mostrando. Ele é ainda mais inteligente do que o dos terminais, que o terminal pega o último, né? Esse ele vai no que faz Ele sentido. pesquisa no histórico. Eu dou para ele um pedacinho de coisa que eu preciso, setinha para cima, ele busca no histórico. Faz sentido? Sim. Inclusive, deixa eu só fazer uma coisa aqui, que é o seguinte. Ao invés de digitar aquilo, se eu digito aqui PWD, assim, ó, deixa eu lembrar de um negócio aqui. Ups. Ele me dá. Ups. Deixa eu ver um negócio aqui. Não. É fazer isso depois. Ah, não, é só assim. O que eu estou querendo fazer? Eu estou querendo fazer o seguinte: create, substituir isso daqui, ó, por uma variável de ambiente que já me dê a organização e o nome da pasta, porque aí nem precisar de mudar isso eu vou precisar no futuro. Eu faço depois e te mostro. Ô, Vivi, eu estou falando muito rápido. Se você achar que tá rápido, pode falar que eu diminuo. Sem problema nenhum. Não tá Aí, dando. O que eu tenho dúvida, eu tô perguntando, assim, mais. beleza. O que eu fiquei, talvez, um pouco assim, para entender mais a lógica, é porque eu estava entendendo que eu já estava nesse repositório que você criou mostrando o repo template Vivi. Eu tô nele, né? Assim, Não, você que não é o tá ainda não. azulzinho. Eu não tô nele ainda. Apesar de estar mostrando aqui no azulzinho, né, o Peraí, nome peraí, que dele. eu posso estar falando groselha. Deixa eu conferir. Você está falando do que a gente criou semana passada. É porque você criou agora, na verdade. Você clonou e chamou ele de mostrando Vivi, né? Não foi isso? Não, seguinte. Semana passada, a gente Uhum. criou o monitor e-mail. Isso. Aí o monitor e-mail eu tinha feito no Gabriel, no meu usuário, no Gabriel Bedornes. Uhum. Você já teria acesso a ele de qualquer maneira, porque o repositório tá público. Só o link dele, né? Você poderia estar esperando acessar Gabriel Bedornas Monitor e-mail, eu mudei ele de lugar para ficar mais organizado. Uhum. Então, ele está aqui no agente, tá? Você consegue clonar esse repositório e fazer, forcar, né? E fazer push e abrir pull request para mim, porque ele está público. Se você quiser contribuir ativamente para o código, sem precisar de autorização minha aprovando por requests, eu posso te pôr aqui como colaboradora. Uhum. É o que eu posso fazer aqui agora. É porque o que a minha dúvida foi assim, eu tinha entendido que para aproveitar o template, você clonou o repositório do template, mas chamou ele de mostrando Vivi ETL lá no Isso, terminal. isso. Foi exatamente Então, o que eu quando você fiz. fez isso, você criou esse repositório agora, né? Ele não Isso, olha ele existia. aqui, ó. Não, eu criei ele aqui agora, mostrando o repo template Vivi. E você criou ele agora, né? É, Com base naquele template. exatamente. Aí Ah, ele aqui, ó. isso, ele não existia. Não existia. Se você quiser, Você eu criou ele apago agora. ele e faço de novo. Quer que eu Não, faça isso? essa parte eu entendi. O que eu fiquei na dúvida lá no terminal, porque eu entendi que você já estava dentro dele lá no terminal. Já Que estou dentro dele aqui no terminal. você está dentro dele. Aí, por que, mesmo você estando dentro dele no terminal, quando você colocou o remote, aparece o terminal do template? Essa parte que eu acho que talvez conceitualmente eu fiquei meio perdida, assim.
Tá, eu vou deletar e vou fazer de novo, que aí eu tento explicar com mais calma. Aí, com base nesse cálculo, eu quero que eu consegue fazer aumento esse ano. Só que é isso. Ó, não tem ele mais, tá? Uhum. E eu vou apagar ele aqui. Não tem ele mais. Sim. Aí o seguinte, eu vou buscar o template. Uhum. Vou copiar o remote dele. Vou Uhum. clonar ele como se eu estivesse clonando um projeto qualquer. Sim. Então, git clone, passo aquele link. Se eu der um enter, ele cria a pastinha com o projeto com o mesmo nome ali do repositório, que é o React Template Python. Eu não quero esse comportamento, eu quero outro nome. Mostrando Apple Template Vivi. Só isso. Só vou alterar esse comportamento padrão dele. Toda vez, Vivi, que você clona um repositório para sua máquina, automaticamente ele adiciona o remote daquele repositório GitHub onde aquilo estava vivendo. Onde aquilo está vivendo, na verdade. Então, ele automaticamente, ó, vou dar um enter aqui. Se eu entro no mostrando e dou um git remote verbosamente, ele fez isso para mim no ato de clonar. É como se assim, eu só dei um nome diferente para ele no meu computador quando eu clonei. Exatamente. Ou mesmo no meu GitHub, mas ele continua sendo aquele repositório. Ele continua tendo as Exatamente. características daquele repositório original. Eu vou ter que trocar isso, né? Perfeito. Exato, que é o que eu faço aqui agora, o git remote rename origin para upstream. Aí eu estou falando com ele o seguinte, cara, na verdade, o upstream, escrevi upstream errado. Agora tá certo. Eu estou falando com ele o seguinte, o meu pai, né, o meu upstream, que é da onde eu vou buscar as atualizações, é aquela URL da onde eu clonei. O meu, de verdade, desse repositório é o que ele vai criar para mim agora, na hora que eu mandar para o GitHub. Entendeu? Então, ó, na hora que eu dou um enter, ele... Ó, não tem. Eu vou dar um refresh na página. Ele trouxe para cá. Ele pegou automaticamente esse endereço para mim e criou o meu Orange aqui. Entendi. Entendi. Por quê? Você vai melhorando o seu projeto. Toda vez que você for melhorando o seu projeto, você vai melhorando no Orange. Quando eu mudar alguma coisa no upstream, como eu melhorar o meu template, eu consigo dar um merge e você consegue colocar essa melhoria no seu código. Aí a gente pode ver isso na prática depois, a hora que tiver uma melhoria. O upstream, ele é um branch? O Não. upstream, ele é um outro repositório no GitHub, que é exatamente esse aqui. Isso acontece, eu roubei essa lógica, Vivi, da ideia de forcar. Então, se eu vier aqui, ó, e forcar esse repositório, eu vou criar um outro repositório igualzinho a esse em outro lugar. Eu só estou fazendo isso manualmente. E por que que eu não forco? Porque eu só posso ter um fork por organização. Eu quero usar o template para criar todos os meus projetos. Então, eu não ia conseguir forcar ele indefinitivamente. Se você manda uma alteração, faz um merge, né? No upstream,
ele vai para esse original, esse ziggurat, e aí o dono dele tem que autorizar, né? Se ele quer realmente trazer. Isso. Vamos supor que a Vivi queira participar ativamente deste código aberto, desse template. Primeira coisa, ela forca esse repositório. O fork é copiar esse repositório do GitHub daquela organização original para o usuário da Vivi. Então, você vai ter esse código na sua máquina. Você vai clonar isso para a sua máquina. Então, você vai lá no seu finge que aqui está Gabriel Bedornas, você clona na sua máquina, mexe no código. Quando você está mexendo no código do repositório que é seu, que você forcou, esse repositório que é seu, ele é o origin, né? Ele está no caminho do seu código. Mas ele também está vinculado com uma... Tá confuso porque eu acho que eu estou explicando mal. Eu vou fazer um na prática aqui para você ver a ideia do fork, pode ser? Pode. Que é a ideia, é a, é a beleza, velho, da contribuição de código open source. Esse é exatamente o fluxo de contribuição de código open source. Beleza? Vou fazer um aqui, ó. Vamos supor que eu sou a Vivi e quero melhorar aqui esse projeto. Eu vou melhorar esse texto aqui, ó. Meu template. Beleza? Beleza. Primeira coisa, vou forcar. Então eu vou forcar para o Gabriel Bedornas. E não vou mudar o nome. Vai ser esse nome aqui. Vou copiar todas as branches. Então desmarca isso aqui, vou criar o fork. Automaticamente, ó, eu tenho esse repositório agora no Gabriel Bedornas. E ele fala, ó, forcado from esse carinha aqui. Beleza? Beleza. Eu vou editar o README. Ó, my template is awesome. Beleza? Beleza. Vou comitar essas mensagens. Ó. Beleza. Aí eu vou, na hora de comitar, eu vou criar, porque eu quero contribuir com o seu código, eu vou comitar isso numa nova branch. Beleza? Beleza. Ok. Por que eu fiz isso, Vivi? Eu já consigo, ó, criar um pull request para o dono do Ziggurat. Tá? Então aqui, ó, eu vou, ó, criar um pull request. Ele está falando assim comigo, olha, você pode botar na sua main. O que são essas? Ah, tá, porque essas outras branches são branches do... Ok, ó. Vou botar ele, eu poderia colocar ele para fazer o pull request aqui para o meu próprio repositório, tá vendo? Então, para mim mesmo, perfeito? Ou, É porque é como se fosse mais, por exemplo, mais pessoas estivessem usando o repositório, mas só você também autorizaria. Eu, por exemplo, mexendo nele, eu podia passar para você, né? exato. Agora, olha só que interessante, ó. Se eu vier no repositório template, eu consigo... Fazer uma premissa para você para ser igual a doido. Só aprender uma coisa, vai isso. Por isso que foi, né? A diferença que está acontecendo. O meu não veio para cá. Pera aí, deixa eu ver um negócio aqui que eu não entendi um trem aqui. Acho que é porque eu sou o dono aqui da organização também. Fazer o seguinte. Põe só a tela aí. Vou apagar isso aqui. Entra aqui no... Vou mandar a mensagem para você. Entra aí no Ziggurat. Aí ontem saiu para você se tratar. Ah, tá bom, acabou. Você não vai
Isso. Aí vai isso. Porca ele para você. Isso tudo, Vivi, é porque você não está dentro desse repositório como colaboradora. Você está com uma pessoa de fora querendo ajudar o código que ele está cadastrado como público no GitHub. Beleza? Aí eu vou tentar editar aqui, né, para poder. Edita aí. Aí você vai criar uma nova branch. Aí, beleza. E aí você já vai criar o pull request. Só que olha que interessante. Esse pull request que você abriu aí, tá pra Ele vai você ter para você. conflito com o seu, não? Ah, não, porque são Não. diferentes. Mas aí lá em cima, ó, ele tá falando que você tá querendo mergear na sua main, né? Eu acho que eu tinha que selecionar outro lá naquela opção, né, na hora de fazer. Isso. Não, mas aí mesmo você consegue, ó. Tá vendo que ali você põe editar ali. Opa! Não consigo voltar. Aqui ou aqui em cima, né? Editar. Aí em cima. Aí na Aqui, base né? main aí, ó. Essa primeira? Nossa, Qual é que é? engraçado que ele não tá. Ele deveria automaticamente. Esse comportamento mudou, viu? Ele Ele deveria aparecer, automaticamente. né, a opção do... Para mim, você deveria ver upstream main, que é o repositório da onde você forcou. Vai no Se seu alguma code coisa ali. do seu não permitir, nem que a pessoa... Ou pode ser, eu estou olhando aqui, porque como essa organização é nova, pode ser que eu não estou permitindo abrir por request. Vai no code ali, por favor. O code nessa página ou em outra? Não, não, na No parte. início. Isso. Aí, ó, fork frontal. Deixa eu ver os settings aqui da organização, só um instantinho. Isso aqui significa alguma coisa? Não, né? Sync for. Não, ele está falando o seguinte, que essa branch não está atrás do upstream, tá vendo? Ó, do Ziggurat. Aí se você não tem nada para sincronizar, clique em contribute. Eu acho que ele mudou. Deixa eu ver esse contribute aí. Ah, ok. Vai na branch ali, ó. Tá vendo onde está escrito main? E seleciona a sua branch. Esse aqui. Ó, ele tira a sincronização. Aí, ó, esse commit é uma branch à frente. Tá vendo? Que ele tá falando que você tá um commit à frente. Só que ele mudou o lugar de abrir, porque quando você ia abrir o pull request, ele já fazia isso para você. Estranho. Tô procurando aqui na... Aí, ó, é isso aí, ó. Aqui eu já tô no esse.
Aqui não seria a main dele, não? É exatamente. Onde é que você foi para ver isso aí? Eu voltei aqui, eu cliquei aqui nessa mensagem. Ok. E aí ele tá te sugerindo o pull request. Então, deixa eu ver, create pull request. Só que era mais fácil, era mais direto. Aqui é tem- quase como se eu tivesse que fazer 2 vezes, né? Você não precisava, não sei por que ele não. Aí tá vendo? Ó, agora se você entrar lá no E já Ziggurat, você vai ver que apareceu, tem um né? pull request para mim. E aqui já apareceu, né? Tipo, aqui mudou, né, o Isso, nome. isso, exatamente. Exatamente. É um pouco confuso, né? É, Você acha que mais ou menos você entendeu? entendi. Assim, eu entendi. Não, eu entendi. A lógica eu entendi. Que eu não faço Eu, parte dessa organização, aí eu vou lá e forco, né? Diferente de clonar, que é o que a gente geralmente faz. E aí eu fiz uma alteração, eu abro um pull request para você, que é o dono desse repositório, nessa organização, para você analisar. Não perfeito. fosse na minha organização, eu clono, aí eu posso abrir uma branch e aí eu peço para outra pessoa analisar, incluir se for mergear, né? Exatamente. Exatamente. Que vai ser o dono daquela organização. Uhum. Esse processo ele só foi criado, eu acho, para permitir a contribuição nesses projetos open source. Ou seja, você quer contribuir, mas o usuário, o dono daquela organização, não precisa te pôr no repositório para você fazer a contribuição. E aí tem toda essa lógica para permitir que você mande o que você quer contribuir e que ele aprove ou não a contribuição e não a inclusão sua no repositório. Senão aquele repositório ia ter 200.000 Gigantesco, né? pessoas. É, exatamente. Exatamente. Bom, vamos para a parte principal, então. Já vamos pular aqui para o Data Package. Beleza. Só botar o telefone para carregar. Bom, fizemos essas coisas todas. Deixa eu botar aqui minha tela. Deixa eu fechar um bocado de coisa aqui. Acho que eu vou fechar na verdade. Vou deixar o ETL aberto, beleza? Beleza. A gente estava falando do breakpoint, mas ele vai funcionar quando você estiver usando o IPDB e se você usar o rep template igual eu te mostrei, você já vai estar com o IPDB criado. Eu vou entrar aqui, eu vou fechar isso aqui. Eu vou entrar aqui e vou copiar um data package Você falou que já tem 3 consultas, né? É do dados armazém CA, correto? Isso. É Ah, porque tem uma aqui que eu vou até deletar, porque ela foi a primeira. não, só assim, independente de qual repositório que não vai Uhum. fazer diferença, tá? Beleza. Então, olha só, eu vou pegar o data package.yalm, que já está pronto. Eu vou simplesmente Ctrl A, Ctrl C e vou criar um data package aqui para mim, tá? Então, data package.ym. Aí, aquela estrutura, ele trouxe uns caracteres bem estranhos aqui. Ctrl A, Ctrl C, Ctrl A, delete, Ctrl V. Não sei por que ele trouxe isso aqui. Vou tirar. O encode dele aqui está falando TF8, então, beleza? E vou salvar. Então, a gente tem todos os recursos que eu quero buscar via e-mail. E vou usar eles para fazer o loop, beleza?
Para que isso funcione, eu preciso de ter, porque se eu der aqui aqui, ó. Vou voltar para o ETL aqui, né? Ok. Eu tenho que, para usar aqui, instalar frictionless, né? Então, poetry add frictionless. E não tem instalado no repo template, porque eu não uso isso em todos os projetos, então aí a gente instala naquele que faz sentido. Como eu criei o data package, eu tenho que ir validando ele. Inclusive, Vivi, esse é um dos... A gente até te falei que a gente ia fazer isso, né? Tem uma notificação sua aqui, que até hoje eu não respondi, porque eu queria fazer junto com você. Porque as coisas que você colocou aqui, elas, à medida que você foi adicionando coisas aqui no data package e nos esquemas, quando você valida o seu data package lá, ele não está validado. Ou seja, você errou alguma coisinha aqui e aí a gente vai corrigindo esses erros até fazer o data package ficar verdadeiro. Tipo, pode ser até uma indentação, tudo? Exatamente. Coisinha de sintaxe, coisa simples, mais chata. Aí tem que é debugar? Debugar. Exatamente. É um processo parecido com o que eu vou fazer agora aqui com você. Ok, então nós vamos fazer aqui agora. Que você pode até tentar fazer isso lá, mas eu coloco para a gente fazer semana que vem. Que é o seguinte, ó, frictionless, uma das maneiras, né? Validate datapackage.yaml. Ele vai ler aquele arquivo e vai te dando os erros e você vai lendo os erros, interpretando e corrigindo. No caso concreto aqui, ele está falando que eu estou falando que existe um arquivo que chama dialect.yaml e esse arquivo não existe. Será mesmo? Deixa eu fechar isso aqui. Então, se eu voltar aqui, ó. Criou ele? Aqui, ó. Exatamente. Eu estou falando que eu tenho esse arquivo e esse arquivo não existe. Eu crio ele. Dialect.yml. Se eu rodar de novo, ele vai me dar um outro erro que não é mais a falta do arquivo, mas a falta do conteúdo do arquivo. E como eu estou fazendo um Ctrl+C, Ctrl+V lá para o dados armazém CIAF, eu vou só copiar esse arquivo daqui. Beleza? Esse arquivo existe só para colocar o delimitador? Nesse caso aqui, sim. Ele poderia ter outros atributos, né? Tipo, outras Sim, variáveis. senhora. Por exemplo, aqui, ó, vamos abrir a documentação. datapackage.org. Toda vez você pode vir aqui que você vai achar essas dúvidas. Então, quais são as propriedades do dialect? Todas essas que estão listadas aqui. Para além, né? Vai além de só colocar uma vírgula. Beleza, né? Vou mandar isso aqui também. Ficou claro? Ficou. Só que, Vivi, isso aqui talvez, eu tô vendo, ó, não faça muito... Ah, não, faça assim que chega arquivo CSV. Beleza. Então, colocamos o dialect. Vamos ver qual que é o próximo erro? Esse processo aqui é um processo de debug. Legal? Então, eu vou rodando, vou vendo os erros e vou corrigindo os erros. Agora o erro mudou. Aí você tem que prestar atenção nisso, né? O erro tem que ir mudando. Se o erro não está mudando, você não está saindo do lugar. Né? Já tive duas mensagens, já corrigi as duas, vamos para a próxima. Que ele fala a mesma coisa. Ó. Esquema, execução.yaml não existe. Então vamos ver aqui. Ó. Aqui, ó. Ele está lendo isso aqui. E de fato não existe mesmo, né? Não existe nem a pasta esquemas ainda. Perfeito? Então, eu vou colocar ali, ó. Touch, mkd. Vou criar por aqui que eu acho mais legal. Esquemas. E vou criar execuções ou execução? Acho que é execução. Execução.yaml. Execão ML. Se eu der um activate aqui para usar esse ambiente, der o validate, ele já tem que me dar
aquele mesma coisa de que não tem conteúdo. Eu vou usar a mesma lógica. Eu vou lá no lugar que eu estou copiando e eu copio o da execução. Ctrl A, Ctrl C. Ele vai dar isso com todos os arquivos do esquema, né? Ele vai dar isso com todos. Exatamente. Eu vou fazer só com 3, só para a gente ver o loop, tá? Vou fazer com 2, na verdade. Que aí a gente vê com o loop. Ele já tem que mudar o erro aqui, ó, para o crédito. Então, touch. Dessa vez eu coloco o crédito. Crédito. Pego aqui a do crédito. Ctrl A, Ctrl C. Ctrl P. Crédito. Ctrl. Tá. E aí, para ele não ficar dando esses erros, eu vou, porque a gente está aqui só demonstrando, eu vou tirar os outros recursos. Ou você quer que faça mais o do cota? Pode ser só 2, não tem problema não. Eu acho que só de ser mais de um já dá para pegar a lógica, né? Exato. Então, de cota para baixo, eu vou apagar. Beleza? Beleza. Vamos ver se o erro que vai dar ou se não vai dar. Ó, ele já está falando que a coisa é inválida. Ou seja, a validação já funcionou. Eu já mudou de erro, né? Mas qual que é o erro agora? Que eu não tenho os arquivos de data raw da execução CIAF e do crédito inicial autorizado. Por quê? Quando eu coloco aqui no data package, eu coloco o path, né? Aonde que esses arquivos têm que morar. E não existe nem pasta data raw, né? Eu vou até... Aqui ele está passando um caminho completo. Eu vou informar só um, para a gente não ter que ficar copiando todos, tá? Não sei se essa sintaxe vai funcionar, mas o erro a gente tenta... Então, eu vou criar aqui a pastinha data raw e vou dar o touch no data raw. No path, por que eles estão com cores diferentes? O CAF1, aí o 4, o 7 e o 10 estão azul, e o 5, 8, 11, 6, 9 estão Eu vermelhos. tenho que apagar isso aqui, eu fiz cagada. É assim que tem que acontecer. Beleza? Beleza. Então eu vou criar esse arquivo aqui. Agora, só uma dúvida, porque assim, o execução CIAF1, se eu não me engano, é tipo janeiro, né? Aí o 2 de fevereiro e por aí vai. Se eu rodar hoje, agora 2026, comecei o ano, eu só vou ter CIAF1. Eu tenho que ficar alterando manualmente isso lá no data package, ou ele tem alguma coisa que faz ele ir acrescentando, porque as bases vêm depois, né? Ou não, a Qual que é a base já... estratégia? Não, tá certinho. A estratégia que a gente usa, eu vou até pegar aqui, então, é o seguinte, é já deixar o arquivo lá. Você vê aqui no data raw, ele já tem, ó, execução do mês todo aqui, são arquivos em branco. Ah, tá. Entendeu? Entendi. Para eu não precisar de colocar depois. Aí, só à medida que vai, de fato, executando, ele, como vai substituindo toda vez que lê, né, o e-mail, ele substitui por um arquivo preenchido a partir do momento que o mês tem informação. Né? Exatamente. Entendi. É o que eu acabei de fazer aqui, ó. Eu pus a execução do CIAF. Aí eu coloco só o cabeçalho, porque o arquivo tem que existir, ele tem que ter conteúdo, e aí o conteúdo pode ser só o cabeçalho, tá? E o formato certo? E o formato certo, beleza. Porque toda vez que eu rodar o script e ele fizer o loop, ele vai buscar o conteúdo certo, ele vai validar certinho e o ETL segue. Essa pergunta sua foi ótima. É bom para saber como é que resolve essas... Vamos fazer aqui, ó.
2 arquivos, melhor. E lá na documentação ele te fala, né, qual que é a sintaxe é essa, né? Você passa, ao invés de um arquivo só, você passa uma lista de arquivos e aí ele mesmo concatena todos esses arquivos para você, ó. Eu vou copiar e colar aqui, renomear, mudar o nome. E vou só copiar aqui o crédito autorizado. Vou colocar aqui. E agora sim, a validação, se eu não esqueci de nada, tem que funcionar. Ó, não funcionou. Ainda tem uma coisa errada. Valor pago na tabela execução. Eu devo ter copiado ela errada. Então, na tabela de execução, vou copiá-la de novo aqui, ó. Qual que ele falou que está faltando? Valor pago, não tem isso lá? Tem. Eu devo ter copiado. Aí tem ela. Mas tem ela aqui. Deixa eu ver se tem no segundo. É aí que a coisa fica interessante. Missing label. Aí que a coisa fica interessante, porque a princípio eu não sei qual que é o problema. Posição 30 e a coluna? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Tipo, tá vendo que aqui, ó, só um comentário, ele fala que são mais de um arquivo? Uhum. Que interessante, cara. Vamos ver uma coisa aqui, Talvez ó. a posição dele no esquema tá diferente, né? Será que tem mais colunas? Sua voz ficou bem baixinha. Tipo assim, a posição dele no esquema tá diferente, né? Podemos ver aqui, ó, execução no esquema. Valor pago financeiro, é o último. Valor pago financeiro é o último. Porque os outros, que na verdade, que tá mostrando, parece isso, né? Tipo, label em field subfunção não corresponde ao nome do campo na tabela de esquema. Programa código. Bom, pode ser. Deixa eu ver uma coisa aqui. Valor pago financeiro. Está exatamente escrito igual em relação a isso aqui? Parece que sim. Sabe uma coisa que a gente pode fazer para tirar a prova dos 9? Fazer o seguinte. Esse trem aqui deve estar errado aqui também, tá? Quer ver? Às vezes a gente está copiando aqui, achando que ele está o mais verdadeiro de todos e não tá. Quer ver? Ó, vou clonar ele aqui no computador só para a gente tirar essa prova. Deixa eu ver se ele não vai demorar. Ih, acho que vai demorar. Deixa para lá. Eu já devo ter ele aqui. E tipo, pode. Eu já tinha ele, né? Então. Só que o pool vai demorar.
Então, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu ver se eu tenho ambiente virtual. Eu tenho. Eu vou ativar o ambiente virtual. E vou rodar o validate em cima do Yalm. Vamos ver o que ele vai dar. São os mesmos erros, tá vendo? Ou seja, esse esquema está errado em relação a esse arquivo base que tem ali. E por que isso não dá um problema na hora do ETL? Porque ele faz a validação em cima do arquivo que está vindo lá do sistema. E o arquivo que está vindo do sistema do e-mail, né, tá certo. Faz sentido para você? Entendi. Uhum. É tipo assim, esse arquivo base, digamos assim, ele já está com os campos talvez desatualizados. Mas o que está chegando do BO está correto, então ele Exato. passa por cima. Mas só para a gente ver a coisa aqui validando, e aí isso é até um eixo que tem que ser aberto aqui para corrigir, né, no dados armazenados 25, eu vou usar uma função da Frictionless, que é o Frictionless Describe. E aí ele vai fazer essa inferência para mim em cima do arquivo que eu passar para ele. Levando em consideração que isso aqui está certo, né? Que não é verdade, mas só para a gente ver funcionar aqui. É para eu criar o Yalm a partir dos arquivos, né? Exato, exato. Então eu passo o data raw crédito inicial, eu falo com ele que eu quero um tipo esquema, que ele vai me dar só aquele esquema, só essa parte aqui, ó. Só essa parte aqui. E eu falo para ele que eu quero um formato Yalm. Ele me dá. Eu copio. Esse é o crédito, né? Ó, e tá realmente bem diferente, né? Olha o tanto de coisa que tem aqui. Só voltando um pouquinho, esse type você colocou para ele trazer o tipo e o esquema só, para ele só trazer essas duas informações. Se você não informasse, ele ia montar o data package inteiro. Vamos ver? Ele me dá nesse formato de terminal. Ah, tá. E ele tá me trazendo aqui, ele me trazia esse formato de terminal. Se eu passar só o type esquema, ele ia trazer esse formatinho aqui. São jeitos diferentes de ver a mesma informação. Uhum. Vou trocar de luz aqui, que tá um frio danado aqui. Bom, o que eu fiz? Eu só copiei ali em cima, copiei isso daqui, joguei lá no crédito, vou fazer a mesma coisa para execução. Se eu quisesse gerar o arquivo, que eu não tenho data package ainda, eu tenho aquele negócio que você falou de que aí eu coloco um nome depois, né? Para eles de fato gerar o arquivo. Ah, tá. É assim, ó. Você faz assim. Isso. E para ele mandar o conteúdo para o arquivo. E aí eu posso até passar aqui, ó. Esquema, execucão e Yalm. Aí ele não retorna nada na tela, mas ele pôs esse conteúdo aqui. E se eu não tivesse nada, não tivesse um arquivo datapack Yalm, aí é nessa describe mesmo que eu crio ele do zero e gerando o próprio arquivo. Boa. Vamos fazer? Que ali eu tô atualizando ele, né? Isso. Aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte. Eu não vou deletar isso aqui, não. Eu vou fazer um frictionless describe. Eu quero descrever tudo que está dentro da pasta data raw, concorda? Uhum. É um type package, para você descrever o pacote, de fato. Eu vou querer no formato Yalm. Isso aqui também pode ser JSON, mas para a gente fica mais fácil trabalhar com Yalm. E eu vou colocar aqui no data package data package 2.Yalm. Uhum. Se eu abrir aqui o data package 2, olha ele lá, bonitinho. Uhum. Isso é ótimo mesmo. Entendeu? A única coisa que eu faria aqui, ó, aí, ele escreveu bonitinho, é
pegar o campo de fields do esquema e colocar numa pastinha separada, igual a gente já fez ali, né? Sim. E outra coisa que você viu que ele não colocou multiparte aqui para os dois arquivos, né? E aí era uma melhoria que eu podia colocar, informando o caminho dos dois arquivos em um path só via lista. Ah, sim, ele criou dois, né? E Que aí isso replicou, aqui né? seria o equivalente de É porque o apagar isso. conteúdo é igual, né? Mas ele não sabe disso ainda, né? O equivalente daquilo seria fazer isso daqui, ó. Ele até já completou mesmo. Se eu rodar um validate datapack de 2, ele tem que dar verdadeiro, até porque foi ele que inferiu, se ele desse false ia ser uma doideira. E no meu agora tem que dar verdadeiro também, porque eu usei ele para inferir o esquema. Uhum. Fácil, difícil? Sei, eu tava recordando, né? Que você me mostrou aquela vez. Beleza. Então vamos apagar essas coisas aqui. E aí, vamos colocar aqui no nosso extract, no read mails, essa coisa. Na verdade, eu vou colocar uma outra função aqui, ó. F get resources. Aqui eu vou colocar um argumento, descriptor, que vai ser como padrão o datapackage.yml. Ou seja, se você não passar, ele considera esse arquivo. Se você passar, quiser colocar o datapackage 2, aí você tem que passar ele na hora que você está chamando a função. Beleza? Uhum. Eu poderia dar um import lá em cima, mas só para não ter que ficar indo lá em cima, eu vou dar ele aqui, que eu vou pôr o from frictionless import package. E aí eu crio o meu package a partir do descriptor. Beleza? Uhum. E o meu resource da vez, resource. Ah, tá. Aí eu posso fazer assim, ó. Os meus resources vão ser igual package.resources. Beleza? Vamos ver o que isso vai fazer. E eu vou botar um breakpoint aqui, ó. Break. E aí a gente chama só essa função no get resources na hora de chamar o código. Vou colocar ele aqui, que aí fica mais fácil. Então, Python, o ambiente já está ligado, ETL e extract. Se a gente não fez nada errado, não. Será que ele me trouxe a lista dos resources? Ó, ele trouxe. Você viu ali? Vamos voltar para o código, então. Ó. Vamos continuar brincando aqui no código. Então, ele me deu a lista de resources, né? Eu poderia, por exemplo, para fazer o Ele loop... retorna todas as informações do resource, né? Exatamente. Ó, vamos fazer o loop de uma vez que você vai ver. Eu poderia construir assim, ó. Já vou fazer o loop naquilo ali, ó. For resource in package.resources. E aí eu meto o breakpoint aqui para a gente ver. Beleza? Você está vendo a tela ou está pequeno? Não, tá vendo. Ó, ele já está dentro do meu primeiro resource, ó. Resource. Ó, ele me traz todas as informações dele. Eu posso ter o name, eu posso ter o path, e por aí vai. Show de bola? Legal. Uhum. Muito legal.
Se você vier aqui, por exemplo, ó, package.resources, ele vai te dar aquela lista que a gente excluiu lá do código, mas ele vai te dar uma lista de objetos, cada objeto sendo o seu resource, beleza? Uhum. Essa lista, só para a gente brincar um pouquinho com isso, né? Tem 2, ou deveria ter 2 elementos, porque a gente está trabalhando com 2 resources, beleza? Sim. Isso é, o loop que a gente está fazendo é o equivalente de brincar com o index dele, né? Então, ele está resources. Ele está me trazendo aqui o meu primeiro resource e ele está me trazendo aqui o meu segundo resource, né? Então, o primeiro é a execução e o segundo é o crédito. Eu já ganho essa navegação a partir do momento que eu entro dentro do loop, né? Então, se eu rodo aqui de novo, ó, eu já estou dentro do loop, eu já sei que o meu resource, o primeiro, é a execução. Então, resource.name, execução. Se eu continuo dando N aqui, ó, ele vai fazer o loop pela segunda vez, ó. Agora mudou. Então, o meu resource.name agora já não é execução mais, é o crédito. Eu já estou no segundo resource, que o loop loopou, né? E esse é um loop que ele para ou ele para, né? Aí já que são Ele só para. 2. Quer ver? Vamos ver ele parar na prática. Ó, na hora que ele vier aqui, eu vou dar um print no resource.name. E aí tirei o breakpoint só para a gente ver o código executando. Execução de crédito. Vamos melhorar esse texto, né? Vou usar aqui uma f-string para a gente construir o... Oh, que doideira. Aqui, ó. Loop agora entrou no recurso. Então, ops, escrevi alguma coisa errada aqui. O que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado aqui, Vivi? Não estou conseguindo achar. Ah, tá faltando uma indentação. Aqui, ó, vamos ler o erro. Indentation error. Se eu tivesse lido, eu não precisava ter procurado, né? Tem que estar dentro do for. Tem que estar dentro do for. Vou aproveitar para botar aqui 2 pontos. Ctrl L para limpar. Beleza. Então, feito isso, o que eu posso fazer aqui na minha função? Um jeito, né? Existirão vários. Eu vou, por exemplo, porque tudo começa no read mails, correto? Então, o read mails, eu passo aqui para ele qual que é o nome? Eu acho que ele usa o caminho, né? Para buscar o nome. Exatamente. Buscar. Só que sem o nome da pasta, né? Ele usa assim, isso sem o aqui, ó. Ele usa isso aqui, ó. Beleza? Então, eu vou tratar isso lá, ó. Eu vou passar para ele o seguinte. Vamos pegar esse texto aqui, ó. Ctrl C. Vamos botar um breakpoint aqui, ó. Para a gente brincar com esse E aí o carinha lá. legal é que como vocês criaram já na pasta essa estrutura, independente de ter consulta com informação ou não, ele sempre vai ter isso para buscar, né? Você sempre vai ter Exato. esse nome. Essa é a lógica, essa é a coisa legal. Então, eu estou aqui, ó, com resource.path. Ele me dá aquilo ali. Eu tenho que entregar para ele só o execução CIAP, né? Então, eu posso dar um split para separar esse texto na barra. Então, isso vai me dar uma lista com data raw e aquele outro texto lá. E eu vou... Hã? No final seria pelo ponto?
Pelo ponto, exatamente. Então, primeiro eu tiro o primeiro elemento. Esse primeiro elemento, na hora que eu tiro, eu dou um split dele da mesma forma com o ponto e pego, dessa vez, o primeiro elemento. Aí tem que ter sempre, então, tomar muito cuidado com a forma como escreve, né? Porque, por exemplo, eu não, ele padronizado com tracinho, para eu nunca usar um separador tracinho, né? Senão eu vou separar Exato. o nome dele todo. Exatamente. Você tem sempre que prestar atenção nessa padronização. O código está prontinho aqui para a gente. Eu posso pegar isso aqui, ó. Que é aqui, ó. Vou até colocar aqui já, ó. Ó, eu vou chamar essa função e eu vou chamar aqui, ó. Resource name vai ser igual resource.path. Olha lá, já até me deu, já até entendeu. É o split primeiro aqui, pegando o primeiro elemento, e depois o split pegando o zero elemento. E eu vou chamar aqui, então, vou tirar esse breakpoint daqui, o read mails, passando para ele, não vou passar limite, porque não precisa, o resource name. Vou tirar esse daqui, porque agora eu só chamo get resources. Ele vai, a hora que eu fizer isso, ele entra aqui e vai lá para o read mails com o resource name que eu preciso. Agora eu vou botar o breakpoint aqui. Ele já tem, já que eu construí isso, ele já tem que entrar na função de em cima. Beleza? Aquela hora, ó, deve ser algum problema aqui, Vivi, ó, por isso que ele não tá vindo, tá vendo? Vou subir esse... Deve ser alguma coisa na minha proxy aqui também. Agora, quando chegar na parte de olhar o e-mail, ele não vai achar essas consultas com esse nome no seu e-mail, né? Por que não? Ou você tem elas? Ah, você tem elas, Não, né? não, é verdade, não tem. Eu tinha que ter colocado o resource name aqui também, Vivi, ó. Aonde? Vamos ver. Aqui, ó, tô passando o resource name por read mails sem ter definido ele aqui, ó. Vou definir ele aqui. Vou botar o limit aqui. Ctrl D, L, tá. Ó, entrou. Então, qual que é o meu resource? Execução CIAF. Beleza? Beleza. Vou parar por aqui. Vou comitar. Git add etl extract 8.log o PyProject data raw o data package não, data raw é tudo, data package.yum dialect use schema. Status. Só eu vou remover esse data packet 2, acho que você entendeu, né? Então, CZ commit. Isso é uma nova feature. Eu estou fazendo no módulo de ETL. Adiciono. Isso aqui é só para padronizar nossos commits, tá? Adiciono data package for stretch. Se hashtag 1, que é o issue. Aliás, vou botar se hashtag 2, porque a gente vai abrir um issue para criar o coisa.
git push origin in create, você já pode ter acesso ao código lá nessa branch. Uhum. Fechou? Fechou. Muito bom. Muito bom seu código, inclusive. Valeu. Tenta, ou no meu ou no seu, fazer ele funcionar com esse loop. Tá. Eu vou tentar nos dois. Eu vou tentar no meu, o data packet para eu fixar esse conhecimento. Eu tentar implementar um data packet no meu e tentar ajustar. E aí depois eu vou no seu e vejo a próxima etapa. Talvez o que vai parar é que, como está lendo o seu e-mail vai ter que ter a consulta, né? Não, ele não está lendo o meu e-mail, não. Ele está Ah, lendo o e-mail que você passar a variável para ele no ponto .env. então, quando eu clonar no no meu computador, eu tenho que criar um arquivo .env nele, colocar as minhas credenciais, e aí ele vai ler o meu e-mail. Perfeito. E aí, por exemplo, eu já instalei no meu repositório, eu tenho que fazer isso nesse aí também, né? Mas, na verdade, acho que quando eu colocar o Poetry Install, se já Já tiver resolve lá, ele tudo. vai instalar, né? Já resolve tudo. Ele só não E aí cria o eu, arquivo .env. aí eu tenho que criar o arquivo, que é um arquivo só colocar .env nele. Isso. Você tem que criar um arquivo. Tá aqui, Eu ó. tenho que dar um nome para ele, ele chama só .env. .env. Por que que eu não... o do meu não vai para o seu, porque ele está no Git Ignore. Então, por isso que você tem que criar no seu. Uhum. Só isso. Não, beleza. Beleza. Entendi. Quebra a cabeça, vai me mandando dúvidas. A gente vai conversando assim. Tá. Você está indo bem demais. Muito obrigada, Gabriel. Valeu, bom final de semana. Até Valeu, semana. bom final de semana, você também. Tchau.